É, gente, que coisa maravilhosa, né? Estamos aqui ao vivo nesse momento com o Recordar é Viver, com Jailton Arruda aqui na Rádio Pernambuco. Que coisa boa. E como eu prometi, estou aqui com ele, com o deputado Silvio Costa Filho. Eu quero logo desejar a ele uma boa tarde. Boa tarde, deputado, tudo bem? Boa tarde, Jailton. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Pernambuco. Quer dizer, saudar toda a equipe, a toda a sua equipe, a todos os ouvintes da Rádio Pernambuco e dizer da alegria de poder voltar a esta rádio, poder e ter o privilégio de conversar com o povo da nossa cidade. Bom, eu para fazer essa entrevista aqui com o deputado Silvio Costa Filho, eu tive que vasculhar um pouco da sua vida e quando eu me deparei, ele começou aos 22 anos. Isso. E até hoje atuante no nosso estado de Pernambuco. Bom, eu vou logo começar perguntando ao senhor o seguinte: como o senhor vê a nossa cidade, o nosso estado sendo governado, deputado? Bem, Jailton, primeiro a nossa avaliação é de que todo o povo do Recife, quer queira ou quer não, está vivendo uma frustração de expectativas. A gente tem andado muito a cidade, conversado com as pessoas e você percebe que a gente está vivendo cada vez mais numa cidade com um péssimo ordenamento urbano, com muita dificuldade na área da saúde pública e, sobretudo, com o aumento da violência que tem crescido muito na cidade do Recife. Quando você pega, por exemplo, a realidade da saúde, de cada 10 recifenses, 6 a 8 criticam a prestação de serviços que são prestados na saúde. E o que você observa, Jailton, é que você vê até algumas UPAs bonitas, eu tenho dito que é estrutura de primeiro mundo com um serviço de terceiro mundo, de país de terceiro mundo. Porque você passa numa UPA, vê a fachada nova, bonita, mas quando chega para ver um atendimento, tem muita dificuldade na hora de poder fazer um exame, de poder fazer uma consulta, de poder ser bem atendido. A gente está vivendo aí um conjunto de médicos profundamente estressados com o seu dia a dia, porque a demanda é muito grande para ele poder atender a população. Então a gente observa que foi muito pouco feito na área da saúde nesses últimos anos. O debate não é só fazer novos hospitais, não é de fazer novas UPAs, é de poder cuidar das pessoas. Eu acho que as pessoas querem, naturalmente, um serviço na saúde de mais qualidade. É isso que a gente tem defendido na Assembleia Legislativa, porque se tem um bem precioso, é a vida. E a gente observa muitas mães tendo dificuldade de muitas vezes poder cuidar dos seus filhos. Eu tenho dito que não adianta só fazer novos hospitais, o importante é cuidar da população, cuidar bem, oferecendo remédio, oferecendo atendimento de qualidade, celeridade nos exames. Você vai hoje em dia, quer ligar para o 0800 do governo do estado, a população não consegue. Então a gente está vivendo um quase colapso na saúde do Recife e do estado de Pernambuco. Quando você, Jailton, pega a segurança pública, você que anda muito a cidade, anda muito o nosso estado, eu acho que o maior imposto que a população paga hoje é o imposto do medo, onde a população está com medo de sair às ruas. Você tem uma ideia, a violência esse ano de 2015, ela aumentou mais de 15% esse ano na nossa cidade. E você não vê, Jailton, uma palavra do prefeito do Recife, porque é do mesmo partido do governador, cobrando que o governo possa dar uma maior atenção na violência, porque a violência contra a mulher aumentou, o consumo de drogas e do crack cresceu muito na região metropolitana e a gente tem poucas ações cidadãs que de fato possam buscar a redução da criminalidade e da violência. Então são dois temas que a gente tem trabalhado muito na Assembleia Legislativa e cobrado do governo, tanto municipal quanto do governo do estado. Qual seria a estratégia boa para que tivesse um bom governo aqui no estado de Pernambuco? Eu não falo só no estado de Pernambuco, mas em todo o Brasil. Mas como a gente está em Pernambuco, como o senhor representa Pernambuco, Recife, qual seria a estratégia para que acabasse ou amenizasse um pouco a droga, a falta de médico, essas coisas que realmente a sociedade carece, né? Precisa. Bem, primeiro, eu tenho defendido, isso a gente tem trabalhado e discutido dentro do nosso partido, é que hoje a Prefeitura do Recife ela tem mais de 24 secretarias.
Eu acho que o Recife é uma cidade pequena, ela tem 212 quilômetros quadrados, 6 RPAs, 13 zonas eleitorais, e é muito possível que você possa cuidar do Recife com uma prefeitura menor, do ponto de vista onde possa buscar mais resultados. Eu tenho defendido que o tamanho ideal da Prefeitura do Recife são 15 secretarias, e com isso possa ter uma redução em 30% dos cargos comissionados. Você sabe que muitas vezes cargo comissionado é para ajudar aliado político. E acho que isso tem que diminuir na cidade do Recife, tem que acabar. É muito melhor você ter uma gestão mais enxuta, com menos cargos comissionados, porque na hora que você reduz secretarias, reduz cargos comissionados, você, Jailton, automaticamente vai ter mais dinheiro para investir em políticas públicas, como na área da saúde. É fundamental que o programa Saúde da Família ele possa ser ampliado. Eu tenho defendido que a bandeira Sara tem uma referência na área da saúde pública do Estado do Brasil, que é o Sara Kubitschek, que é um hospital que fica em Brasília, que hoje está no Rio, está em várias cidades do Brasil. E eu tenho defendido que a gente possa trazer o Sara Kubitschek aqui para a cidade do Recife. E a própria tecnologia na área da saúde, ou seja, o Sara Kubitschek funciona um pouco como o IMIP. Hoje a grande concentração da gestão da saúde da Prefeitura e do Estado está nas mãos do IMIP. O IMIP tem feito um trabalho importante? Tem, mas é importante que a gente possa trazer outros parceiros na área da saúde pública. Então, eu defendo que a bandeira Sara, que a expertise do hospital possa vir aqui para a saúde pública da gente. Terceiro, hoje a gente está vivendo numa era globalizada, com as redes sociais, com a rádio, com as mídias sociais. Por exemplo, a gente está dando uma entrevista, a gente está conversando aqui, tem gente que através da internet no Japão está ouvindo a entrevista, está nos ouvindo. A gente já acontece em algumas cidades do Brasil, o remédio em casa. A gente defende que a população, através de um cadastramento, de um banco de dados, ela possa receber da Prefeitura do Recife medicamentos em casa. E isso vai ser um avanço. Paralelamente, hoje a população, para conseguir um exame, ela tem uma grande dificuldade. Ela passa quase 2, 3 meses para se conseguir fazer um exame. Eu tenho defendido que a própria Prefeitura e as gestões tanto do âmbito estadual quanto municipal, ela possa fazer convênios com a iniciativa privada, que às vezes sai até mais barato do que pela própria prefeitura. E qual será? E a gente poder ampliar a prestação de serviços de exame. Outro problema que a gente está tendo é em relação à saúde, à maternidade, à saúde materno-infantil. Hoje a gente tem maternidades no Recife com muita dificuldade. As mães estão tendo muito problema para poder cuidar dos seus filhos, até poder dar luz. É preciso um olhar mais atento. E outra bandeira que a gente tem defendido, Jailton, é em relação à área das pessoas com deficiência. Eu tenho alguns amigos que têm deficiência física, que não é nenhum desprestígio ou demérito, são cidadãos como todos nós, e que merecem a cada momento ter a atenção do ente público. Em Brasília, por exemplo, nós já tivemos a oportunidade de visitar, lá tem um grande centro especializado para pessoas com deficiência, onde você tem desde médicos que dão suporte a essas pessoas, como também áreas de lazer, onde tem quadra especializada, piscina especializada, onde tem palestras educativas de forma permanente. Então a gente tem estudado muito esse tema da saúde e é preciso mais investimentos, que vai desde a valorização do médico, contratação de novos profissionais da saúde e que a gente possa fazer um conjunto de ações para melhorar a saúde pública da cidade, que está muito, infelizmente, precária. O senhor falou das bandeiras levantadas, né, apoiadas. Quais as dificuldades que o senhor encontra nessas causas, nesses projetos que o senhor defende tanto? Bem, primeiro, quando você olha, nós temos alguns problemas. Você sabe que eu tive o privilégio
Eu sempre andei o Recife, eu sou filho do bairro da Madalena, eu passei minha vida toda andando por ali, na Mostardinha, no Novo Prado, tenho grandes amigos por ali. Minha infância toda foi desde cedo andando o Recife, conversando com as pessoas. Tenho grandes amigos aqui, por exemplo, na Bomba do Emetério, aqui em Casa Amarela, em Cajueiro, onde a gente sempre procurou andar a cidade. Eu tive o privilégio, Jair, como você disse, eu não sou tão mais novo assim, já estou com 33 anos. Você deve estar com uns 36, 37, 39, somos da mesma geração. Isso. E eu tive o privilégio de ter sido vereador da cidade do Recife. O quarto mais votado. O que foi o quarto mais votado. Como deputado também. O quarto mais votado à época da cidade. E eu fui o presidente da comissão da Lei Orgânica, eu pude apresentar o Parlamento Jovem da cidade, que foi a primeira vez que o jovem do Recife passou a ter vez e voz na nossa cidade. Nós tivemos o privilégio, porque é muito ruim você, quando está na vida pública, você está se auto falando da sua história, da sua biografia, mas eu tive o privilégio somos de suspeitos, né, somos suspeitos, a gente tem uma suspeição de origem, mas eu tive o privilégio de, no ano de 2005, aos 23 anos de idade, ter sido a época escolhido pela União dos Vereadores de Pernambuco como o melhor vereador da cidade do Recife. E para mim isso é muito importante, porque eu sempre percebi os problemas da nossa cidade. E quer ver uma coisa que cada vez mais está pior, e você não vê da parte da prefeitura nenhuma reação, em relação, Jailton, você que anda muito a cidade, em relação à mobilidade urbana e ao transporte coletivo. Para você ter uma ideia, desde a década de 70, lá em Curitiba, no estado do Paraná, o então prefeito, arquiteto, engenheiro Jaime Lerner, ele criou o modelo de transporte BRT. Há 40 anos atrás, ele já apontava para a cidade, para a academia, para a sociedade, da necessidade das grandes capitais se planejarem na área da mobilidade urbana e do transporte coletivo. Hoje, o modelo de Curitiba é referência no mundo, é um transporte através de modais, terminais integrados, novas vias de acesso, valorização do metrô. E o que a gente percebe em Recife é que o problema do transporte coletivo, infelizmente, piorou muito nesses últimos 6 anos na nossa cidade. Primeiro, o governo fez um conjunto de obras, o governo do PSB, e você não vê uma palavra do prefeito cobrando isso do Estado. O corredor Norte-Sul e o corredor Leste-Oeste, os BRTs, todas essas obras paralisadas. O projeto da navegabilidade urbana, que foi vendido, Jair, como novo modal de transporte para navegar o nosso rio Capibaribe, infelizmente ele naufragou, a obra está paralisada há mais de 1 ano e 2 meses. Terceiro, o prefeito Geraldo Júlio, que eu lembro como se fosse hoje, prometeu que ia recuperar as calçadas da cidade do Recife. Aonde você anda, as calçadas estão mal cuidadas, a população sem poder trafegar direito nas calçadas do Recife. E um dado preocupante em relação, Jair, à iluminação pública da cidade. Hoje o Recife, cada vez mais, é uma cidade escura. Então a população hoje que tem uma moto, que tem um carro, ela termina indo comprar um pão de carro, indo numa farmácia de moto, porque tem medo de andar 1 quilômetro, 2 quilômetros e se machucar numa calçada ou porque a cidade está escura. Então está faltando um planejamento estratégico para a nossa cidade em relação à área do transporte coletivo e da mobilidade urbana. Vou dar 5 exemplos básicos. Primeiro, você, Jair, que é da comunicação, você não vê uma campanha educativa orientando a população para o trânsito. Você não vê. Segundo, em relação a ciclofaixas e a ciclovias. Enquanto São Paulo tem mais de 400 quilômetros de ciclovias, enquanto o Rio tem mais de 260 quilômetros, enquanto a Paraíba, João Pessoa, tem mais de 100 quilômetros de ciclovias, o Recife só tem pouco mais de 45 quilômetros. Ou seja,
30% da população do Recife, diariamente, ela vai trabalhar ou a pé ou trabalhar de bicicleta. E você não vê um planejamento estratégico para essas pessoas que atuam e que andam de bicicleta e que vão trabalhar diariamente. Terceiro, a falta de ônibus. É preciso que os ônibus passem a ser renovados. Você vê ônibus com muita dificuldade para atender a população. É preciso um estudo origem e destino. Então, às vezes você desce o Morro da Conceição, você passa quase 1 hora na Avenida Norte aqui. Foi prometido que essa Avenida Norte ia ser requalificada. Nada disso foi feito. Então a gente defende que as 40 principais vias da nossa cidade possam ter novos corredores de ônibus requalificados, com ônibus novos, e que a gente possa buscar também a interface com o metrô. É preciso que o metrô ele possa ser ampliado na cidade do Recife. Então a gente defende que possa ter uma atenção mais estratégica na área da mobilidade urbana. Hoje o Recife se transformou numa indústria de multa. Para onde você vai uma lombada eletrônica, e isso não resolveu o problema do transporte coletivo. Então a gente defende que a Prefeitura possa ter um olhar mais atento à gestão do transporte coletivo. Bom, gente, quem está nos ouvindo agora, eu estou com o deputado aqui, Silvio Costa Filho. Bom, eu quero lhe perguntar daqui a pouquinho, mas aí o senhor já vai... Eu vou mandar o nosso Fica à vontade. Fabiano Falcão, estudante de jornalismo, fazer alguma pergunta, com certeza ele tem para lhe fazer. É jovem também, com certeza vai lhe detonar aqui. Eu brincando. Bom, diante dessa crise toda que vivemos, e com certeza vamos viver em 2016, depois o senhor responde após a pergunta dele. Eu queria que depois o senhor me respondesse como os políticos devem ter uma estratégia para modificar, porque proposta tem, mas a crise está aí. Perfeito. Então, depois eu quero que o senhor me responda. Fabiano, tem alguma pergunta para o deputado? Tenho sim. Fica à vontade. A minha pergunta é, a população que mora em Costa, aqui na zona norte do Recife, também enfrenta 2 anos o temor de que as chuvas provoquem deslizamento. Poderia haver uma ação mais firme de prevenção nesse sentido? Sem dúvida, é importante. Você chega aqui em Andubar, você já percebe um conjunto de encostas, de morros desassistidos. Isso você infelizmente só vê a ação da Prefeitura quando se iniciam as chuvas. Você tem que ter um planejamento estratégico para a nossa cidade nos próximos 10 anos. Não adianta você tentar sempre estar remediando ou tentando fazer algumas ações pontuais. É importante que você possa priorizar, naturalmente iniciando pelas áreas mais sensíveis da cidade, e você poder recuperar os investimentos. Infelizmente, os investimentos na área de contenção de morros da cidade do Recife, ele tem sido reduzido nos últimos anos. E hoje a gente tem novas estratégias que você pode fazer. Além do investimento da Prefeitura, você pode buscar parcerias públicos-privadas com a própria iniciativa privada. Você pode criar o Banco do Povo, por exemplo, onde a própria população pode também contribuir de alguma forma, podendo cuidar de uma escadaria, de uma manutenção. Você pode fazer uma barreira. Agora, se tem essa nova manta gel que está sendo feita em várias capitais do Brasil, que precisa ser ampliada na cidade do Recife. E deixa eu lhe dar um dado. Você tem uma ideia? O governo do estado, que é aliado do prefeito Geraldo Júlio, o governador Paulo Câmara, esse ano de 2015 e no ano de 2014 e no ano de 2013, que se iniciou a gestão, não colocou R$1 para investimentos na contenção de morros. Então é importante que o governo do estado, através da prefeitura do Recife, possa poder investir nessas áreas, porque infelizmente a gente não pode estar tendo, em pleno século XXI, pessoas perdendo, Jailton, a sua vida porque foi vítima de um deslizamento. Então a gente defende que os investimentos possam ser feitos de forma prioritária e naturalmente envolvendo sempre a comunidade. Eu acho que o orçamento participativo é importante, você ouvir a população é importante, mas
tá na vista da gente. Se você chegar aqui, naquela localidade aqui em cima do morro, você vai ver qual é a prioridade. É a contenção dessa barreira. E às vezes se gasta muito em outras áreas, com cargo comissionado na prefeitura, se gasta muitas vezes com locação de veículos, se gasta muitas vezes na área da publicidade, Jailton, e você não tem em áreas básicas investimentos para a população que tanto precisa. Eu acho que isso deve mudar essa lógica na gestão municipal. Bom, voltando à pergunta, é sobre o que os políticos deveriam fazer para livrar um pouco essa questão da situação que estamos vivendo no nosso país hoje, para botar em prática justamente esses projetos que o senhor acabou de falar. Veja, deixa eu te falar. Ou seja, a mudança da política, como se fazer política, né? Perfeito. Porque tem que ter uma mudança, né? Sem dúvida. Primeiro, Jair, eu quero dizer a você que antes de estar na vida pública, eu sou formado em pedagogia e sou professor. E eu tive o privilégio de ser vereador do Recife, de estar no terceiro mandato de deputado estadual, e a política precisa passar por um processo de renovação, não só na idade cronológica, mas sobretudo na idade das ideias. Eu acho que está faltando, no lugar da sociedade estar só apenas criticando, mas com razão, porque infelizmente a gente está vivendo um momento de desesperança, de descrédito na classe política, mas eu acho que é importante que a população acompanhe e fiscalize seu parlamentar e aquele quem votou. Deixa eu lhe dar um dado, Jailton. Nós fizemos uma pesquisa que me chamou a atenção. Mais de 65% do povo da cidade do Recife que votou para deputado estadual e para deputado federal não lembra mais em quem votou. Ou seja, como é que você pode cobrar? A eleição tem pouco mais de um ano aí, um ano fez agora, e as pessoas não sabem mais em quem votaram. Ou seja, houve uma banalização do voto. Agora eu pergunto, qual é o novo jogador do Santa? Quem é o novo jogador do Sport? Quem é a nova contratação do Náutico? A população, na maioria das vezes, sabe responder. Mas procure saber qual é o projeto do deputado, do vereador, o que é que o vereador está fazendo. A população não tem acompanhado. Eu acho que a política... Qual seria o seu conselho para a população? O meu conselho é que através das redes sociais, das rádios, que a população acompanhe, fiscalize, veja quem de fato está trabalhando, veja de fato quem está cobrando resultados aos órgãos competentes. Eu acho que esse é o papel. Eu acho que Deus criou amanhã eu sou um homem de muita fé já na minha vida, e tudo que eu faço na minha vida eu coloco Deus em primeiro lugar, porque eu acho que sem Deus a gente não é nada na vida. E eu digo sempre que Deus criou amanhã para nós sonharmos que amanhã vai ser melhor do que hoje, porque senão não tinha sentido o hoje, se a gente não tivesse a capacidade de sonhar que amanhã vai ser melhor do que hoje. Então eu acredito na política, eu acho que só através da política é que nós iremos construir cidadania e mudar o nosso país. Nós tivemos nesses últimos 10 anos muitos avanços no nosso país. Está aí hoje um relatório que mostra que graças a Deus a fome diminuiu no Brasil, as políticas públicas melhoraram, as pessoas, graças a Deus, estão melhorando de vida. Agora, é preciso que a população possa cobrar mais do seu parlamentar ações concretas, porque, de fato, tem muita gente ruim na política, tem muita gente que usa a política com maus propósitos, mas também ainda tem muita gente séria e tem muita gente de bem. E é importante que as pessoas de bem da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país, cada vez mais participem da vida pública. Bom, gente, estamos aqui ao vivo, para terminar aqui essa entrevista maravilhosa, né? Mais uma pergunta, Fabiano? Fazer outra pergunta a ele, mas não tem nada aqui não. Certo. Deputado, eu queria que o senhor falasse aí para os ouvintes como o senhor vê a crise econômica no país. Como todos sabem, 2016 não vai ser nada bom para ninguém, vai ser até pior, segundo os economistas. Eu queria que o senhor passasse um recado de alerta para todos os ouvintes e explicasse da sua maneira política como o senhor vê essa crise. Bem, eu acho que a crise ela é muito mais de confiança do que econômica. Hoje a gente está vivendo uma crise no Congresso Nacional, onde os dois representantes do Congresso Nacional, infelizmente, estão respondendo a processos graves,
onde envolve a Polícia Federal, e é preciso que o quanto antes o deputado Eduardo Cunha, presidente da Câmara, ele seja cassado. Eu acho um cinismo do deputado Eduardo Cunha, todo sujo aí nessa operação Lava Jato, ele está ainda sendo presidente da Câmara Federal do Brasil. Eu acho que isso desmoraliza a pequena, toda a classe política, porque as pessoas terminam colocando tudo no mesmo saco, ou seja, tudo não presta, é tudo ruim, e não é por aí. E hoje você tem aí o plano de ajuste fiscal, você tem um conjunto de projetos que estão tramitando na Câmara, até para dar uma animada na economia, animar o setor produtivo, mas isso não está acontecendo porque a pauta política está travada na Câmara Federal. No seu ponto de vista, deputado, não interrompendo aí o seu raciocínio, por que ele ainda continua no poder? Insistindo. Não, primeiro pela prerrogativa do cargo. Ele ainda domina muita gente ali naquela Câmara Federal. Mas eu tenho muita confiança que ele terá até o final de janeiro saído daquela presidência da Câmara Federal. Agora, o meu sentimento é que houve um conjunto de equívocos na política econômica brasileira. Eu reconheço que o governo do ex-presidente Lula e do ex-governador Eduardo Campos foi muito importante para Pernambuco. A ampliação da refinaria, do estaleiro, a vinda da Fiat, a BR-408, a Universidade de Garanhuns, a Universidade de Serra Talhada, a ampliação do campus de Petrolina, a própria duplicação da BR-101, os 3 hospitais, as 14 UPAs, tudo isso foi muito importante. Entretanto, houve Pernambuco hoje, a gente percebe que está sem rumo e sem direção. Ou seja, o Brasil todo, né? O Brasil, não é só Pernambuco, é o Brasil todo. Eu acho que a presidenta Dilma precisa, como diz no interior, chamar o feito à ordem, já reduziu o número de ministérios, mas pode reduzir ainda mais, precisa reduzir o custo Brasil, precisa melhorar o diálogo com o Congresso Nacional, ela precisa urgentemente falar para o país no sentido de animar o setor produtivo, porque tem muito investidor que tem o dinheiro no banco, mas não investe agora porque não sabe como é que será o futuro. A presidenta precisa apresentar para o país um plano estratégico de país para os próximos 5 anos. Olha, a meta da inflação será essa, a perspectiva de investimentos é essa, a gente vai fazer ampliação do programa Minha Casa Minha Vida, dos programas sociais, vai ampliar o ProUni para os jovens, ampliar os programas de capacitação, qualificação profissional e retomar os investimentos no Brasil, porque se ela ficar presa a essa agenda, é muito ruim para o país. A gente defende que esse ano foi um ano difícil, mas nós temos muita confiança que 2016 será um ano da retomada do crescimento do Brasil, até porque a gente percebe uma imagem lá fora, você vai à Europa, vai aos Estados Unidos, a outros países, o Brasil, para quem está de fora, ele tem muito mais perspectiva de quem está aqui no Brasil. Então é preciso resgatar nos brasileiros a confiança, a autoestima de acreditar no país. Eu acho que é isso que está precisando. Bom, eu quero finalizar minha pergunta aqui, essa entrevista, lhe perguntando o seguinte. Para resumir, vamos tocar no assunto da droga, da violência e da saúde. Perfeito. Estamos vivendo nessa crise, estamos. Esse problema é de muito tempo atrás, de outros governos, se empurra com a barriga e todos os governos botam a culpa no passado, né? O senhor como político e como cidadão, o que deveria ser feito em termos de planejamento para acabar de vez a falta de médicos? A gente vai para um hospital, por exemplo, vê aquela fila imensa. Perfeito. Né? E muitas pessoas não têm dinheiro para pagar um plano de saúde. E a segurança é um caos. Né? A gente próprio, que pode, a gente, na nossa casa, a gente bota uma câmera, a gente vai e faz, porque temos condições. E quem não tem condições que vão vencer desse povo, realmente fica ao Deus dará. Já na área das drogas, o que mais a gente vê na rua é as pessoas se drogando, na cara da gente. Verdade. Então, são 3 planos de governo diferentes. Como seria esse plano de governo
para diminuir ou acabar. Acabar eu acho que não, mas diminuir. Porque Veja, acabar nunca vai acabar. A falta de segurança, a falta de saúde, a falta de... É falar a verdade, porque a gente estava vivendo esse prefeito aí, que era o cara que fazia tudo, fez isso, fez aquilo, fez, e a gente está vendo que fez muito pouco pela nossa cidade. Em relação à saúde, eu defendo gentilmente a contratação de novos médicos, a contratação de novos enfermeiros, a ampliação dos investimentos na área da saúde, no lugar de estar gastando com novos hospitais. Prioridade é cuidar das pessoas. No lugar de gastar 100 milhões de reais em hospital, em cimento, tijolo, ar-condicionado, vamos gastar com a qualidade de vida das pessoas. Resumindo a sua pergunta, é isso que o povo quer, é atenção, é o médico pegando em você, sem estar olhando para baixo, sem saber onde você mora, sem saber o que você quer. Isso não é porque os médicos querem, é porque o volume é tão grande que ele tem que ser célere no atendimento. A gente tem que resgatar isso na saúde pública da nossa cidade. Em relação à segurança pública, é o prefeito ter coragem de cobrar o seu aliado que possa ampliar o número de policiais na nossa cidade, que ele possa fazer urgentemente, em conjunto com a Polícia Federal, em conjunto com o governo do estado, um grande programa de combate às drogas da cidade do Recife. Que é um tema preocupante, porque a droga gera violência, dependência, prostituição, um conjunto de problemas. O que é que a gente defende? Que possa haver um envolvimento das igrejas evangélicas e católicas. Eu defendo que no lugar da prefeitura, muitas vezes, fazer grandes investimentos em algumas áreas, possa destinar parte desses recursos e trazer as igrejas... Que faz um papel social muito importante no nosso cenário Você do Brasil. vai à Universal, à Quadrangular, à Assembleia de Deus, à Mundial, a várias igrejas que a gente tem. O que você escuta de depoimentos de jovens que saíram das drogas e estão lá resgatando a sua vida, eu defendo permanentemente. Eu defendo que a prefeitura possa criar um grande programa de conscientização social envolvendo todo o segmento religioso da nossa cidade. Através de campanhas educativas, oferecendo ônibus, ajudando as igrejas de alguma forma. Eu acho que isso é fundamental.